Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários de tijolo para você que está começando, mas não sabe qual escolher, como montar a sua carteira de FIIs. E para isso eu vou usar uma das melhores carteiras recomendadas de fundos imobiliários na minha visão, que é a Expert Pass XP. Essa carteira hoje ela conta com 13 FIIs no seu portfólio, porém eu escolhi aqui os top 5, na minha opinião, para te apresentar. Então, sem mais delongas, editor, solta a vinheta. E antes, apenas um recado muito rápido. Se você quiser tirar alguma dúvida diretamente comigo, eu abro caixinha de pergunta toda semana lá no meu Instagram. Então é só me seguir lá, @carol.jovens, e quando eu abrir a caixinha de pergunta, você manda ela lá. Então, para começar, o que são fundos imobiliários de tijolo? Os fundos imobiliários, eles são negociados em bolsa, né? Então, cada FII tem o seu ticker, que são 4 letras e 2 números, e por trás desse ticker do fundo imobiliário existem imóveis de fato, no caso dos fundos de tijolo. Então você pode comprar um fundo de tijolo na bolsa educacional, de uma laje corporativa, de um shopping, de casas residenciais, do setor logístico, enfim. Então existem vários segmentos ali dentro dos fundos de tijolo. Então quando você compra um FII de tijolo na bolsa através do home broker, você está comprando de fato ali uma cota, uma participação de um imóvel físico, o que é totalmente diferente de um fundo de papel, que é um outro segmento de fundos imobiliários, que aí você está investindo ali em títulos de dívida, mas isso a gente deixa para um outro vídeo, porque o foco desse vídeo aqui são os fundos de tijolo. E agora você talvez se pergunte: Carol, por que eu vou comprar fundo de tijolo agora? Se a gente olhar o IFIX, que é o principal benchmark dos fundos imobiliários, no último mês ele subiu 5%. E nos últimos 6 meses, quase 10%. E se a gente olhar alguns fundos imobiliários específicos, por exemplo, o KNRI11, que é um dos maiores fundos imobiliários do país, ele já subiu quase 10% somente no último mês. Mas por que isso está acontecendo, Carol? Eu já venho falando principalmente no meu Instagram que os fundos imobiliários de tijolo estão descontados. A gente consegue ver isso claramente através dos FOFs, que são os fundos, o fundo de fundos. Veio a pandemia, né, que fez com que os fundos imobiliários se desvalorizassem bastante e ficassem um tempo lateralizados. Depois a Selic começou a subir muito, o que beneficia os fundos de papel. Então a gente viu grande parte das carteiras recomendadas de FIIs alocando 50% ou até mais em fundos de papel. Porém, o cenário agora mudou. A gente acredita que a taxa Selic já chegou ali nos seus patamares máximos e que agora começa a vir a queda da taxa Selic. A expectativa é de queda. Então, nesse momento, eu conversei com alguns gestores, inclusive, de grandes fundos imobiliários do país, na Expert XP. Grande parte deles falaram que está fazendo essa transição de carteira, estão colocando mais tijolo, apostando mais nos fundos de tijolo e diminuindo a exposição nos fundos de papel. Isso de uma forma gradual. Então, por isso até que no meu último aporte de fundos imobiliários, que inclusive tem um vídeo aqui, eu vou deixar no card aqui em cima, que eu investi R$ 2.400 em alguns FIIs, grande parte desses FIIs eram de tijolo. Eu estou aportando mais nos fundos de tijolo e a gente viu aí, né, último mês os FIIs subiram finalmente. Então acredito que esse seja o caminho. Ainda tem alguns descontos nos fundos de tijolo, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, te mostrando 5 fundos imobiliários para você começar, que estão aí na carteira recomendada da XP. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente vai se basear em uma carteira recomendada ou ver a opinião de outros analistas é o track record da carteira. O que é o track record? É o resultado. Então, olhando aqui da carteira, a gente consegue ver que ela iniciou em junho de 2018 e ela vem consistentemente batendo. O que é batendo? É você superar
Então a carteira está superando o seu principal benchmark, que é o IFIX. A performance da carteira nos últimos 12 meses está em 9,9% contra 7,6% do IFIX. E por que eu estou mostrando especificamente essa carteira aqui? Porque é uma carteira que os alunos do meu treinamento Método Investidor em 15 dias têm acesso gratuitamente. Nesse treinamento tem um módulo somente sobre fundos imobiliários, no qual eu explico passo a passo para você fazer o cálculo do imposto de renda, te dou uma planilha para te auxiliar nisso, no qual ela já vai fazer o cálculo automático ali para você, e também uma aula onde eu explico como se faz o pagamento da DARF. Então é um curso completo que te oferece a carteira recomendada e todas as outras ferramentas necessárias para que você não tenha problema nenhum com a Receita Federal. E esse curso custa apenas R$ 247 e não é por mês, é apenas uma vez. Se você parcelar, fica menos de R$ 25 por mês, tá? Então agora eu vou mostrar essa carteira que os meus alunos têm acesso de forma mensal. Essa aqui é uma carteira mensal de FIIs. Então, como você pode ver, essa carteira tem 13 fundos imobiliários. Na minha opinião, é muito FII, né? 13 FIIs para mim é bastante, principalmente para quem está começando e não tem tanto dinheiro assim para investir inicialmente. Então eu separei aqui um top 5 melhores fundos imobiliários de tijolo dessa carteira aqui, na minha opinião. Então, como eu sempre falo, a diversificação ela ajuda muito a gente a diminuir o risco. Então, obviamente, eu não vou pegar aqui e montar uma carteira somente com fundos de papel ou somente com fundos de shoppings. Enfim, eu vou diversificar. Então, dentro desses 5 FIIs, eu coloquei apenas um que representa 20% da carteira, certo? Que seria um fundo de papel, que é o KNCR11. Esse fundo, a carteira dele é quase 100% com ativos indexados ao CDI. Ele é gerido pela Kinea, que é uma das maiores e melhores gestoras de fundos imobiliários do Brasil. E aqui embaixo, no relatório, a gente consegue ver a tese de investimento dele. Então, a principal tese aqui é que a Selic, né, os economistas da XP esperam que a Selic chegue a 13,75% ao ano, ao final desse ciclo do aperto monetário. Então, a gente sabe que os fundos de papel indexados ao CDI, que é o caso deste aqui, irá se beneficiar deste cenário. É um dos maiores fundos do segmento, né, do fundo de papel, e também com foco mais em high grade. O que é high grade, Carol? São títulos que têm uma melhor qualidade de crédito, ou seja, oferece um risco menor de inadimplência. Ao contrário, a gente também tem os fundos de papel high yield, que aí a qualidade do crédito ali dos devedores não é tão boa, então consequentemente paga mais dividendos, porém tem um risco maior embutido. E aqui, muito importante, o preço-alvo e o preço atual. Porque não adianta você comprar um bom fundo imobiliário e pagar um preço caro ou mais do que o justo. Esse é um erro que a maioria dos iniciantes cometem. Então aqui a gente consegue ver que o preço-alvo da cota é de R$ 101 e o preço atual está em 102. Ou seja, nesse momento está ali muito próximo do seu preço justo. Então o ideal seria aguardar, né, com que a cota se desvalorizasse um pouco para que você entrasse ali com uma margem de segurança maior. Porque aqui, como a gente está vendo, já está no seu preço justo, que é o preço-alvo ali definido pelos analistas. E agora vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, mas antes, não esquece de deixar o like no vídeo. Lia, hoje você que vai pedir o like. Pessoal, deixa o like aí no canal. Boa, pessoal. Lia pediu, então não esqueçam do like. E vamos aqui para o nosso segundo fundo, que é o HGRU11, que é um fundo imobiliário híbrido. Esse FII é considerado híbrido porque ele tem ativos no setor de varejo, supermercados, vestuário e educacional.
ele até tem ali um pouquinho de CRIs e outros FIIs na carteira, mas grande parte ali, majoritariamente, está em imóveis físicos. A tese desse FII é que ele detém bons ativos no seu portfólio, os contratos de aluguel a preços favoráveis e também bons inquilinos, ele até cita aqui, e prazos longos, né? Aqueles contratos atípicos que trazem uma previsibilidade maior para o fundo, né, em relação à receita. De forma resumida, essa é a tese. Nós temos aqui o preço-alvo de R$ 136 e hoje está sendo negociado ali na faixa de R$ 125, ou seja, um upside. O que é upside? Tem um espaço ali para o preço subir de 9% ainda. E por fim, um dividend yield, né, os dividendos ali anualizados de 7,9%. Não citei do primeiro fundo, mas estava ali na faixa dos 13%. E agora vamos para o nosso terceiro fundo imobiliário, que é o BRCO11 Logístico. Esse FII é composto por 11 propriedades que se encontram hoje 100% ocupadas, então zero taxa de vacância. O portfólio tem imóveis de alto padrão, quase 30% está atrelado a contratos atípicos e quase 40% da receita está localizada na cidade de São Paulo. Então a tese aqui é que esse fundo está negociando abaixo do seu preço justo, né, em patamares atrativos, considerando a qualidade do seu portfólio. O preço-alvo é de R$ 119 e atualmente está na faixa dos R$ 105. Lembrando que, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, o preço atual da cota, ela pode já ter mudado. Então, o ideal é que você dê um Google e veja o preço atual da cota no dia que você está vendo esse vídeo. E por fim, então, temos aqui um upside de 13% e um dividend yield anualizado de 7,4%. E agora vamos ao quarto FII, que é o PVBI11 de lajes corporativas. Um ponto importante desse FII é a gestora dele, né? É a VBI Real Estate, que é 100% focada no setor imobiliário brasileiro. Então, eles são especialistas, têm uma vasta experiência nesse segmento. O VBI Prime Properties. Então, esse FII específico, né, o Prime Properties, é um fundo com portfólio de ativos de alta qualidade, bem localizados. São regiões consideradas premium aqui em São Paulo. Exemplo, Faria Lima, o complexo do JK, enfim. Então, são lugares premium aqui da região, né, caríssimos. Então, aqui a tese é que, em relação aos seus bons ativos no portfólio, o fundo está um pouco descontado em relação ao seu valor patrimonial. A gente sempre tem que olhar o P sobre VP, é um dos indicadores mais usados, mais olhados nos fundos imobiliários. Ah, Carol, e onde que a gente vê isso? Você pode entrar no site Funds Explorer, digita lá PVBI11 e aí aqui no cantinho você olha o P sobre VP. Nesse caso está abaixo de 1, então está levemente abaixo do seu valor justo, que seria 1. Nesse caso aqui está 0,98. Então, agora que você já sabe olhar o P sobre VP, vamos olhar o preço-alvo, R$ 106 e o preço atual em torno de R$ 96, ou seja, um upside de 10% e um dividend yield anualizado de 7%. E por último, mas não menos importante, o nosso queridinho XPML11, que é um fundo imobiliário de shoppings. Acredito que esse seja um dos FIIs mais conhecidos no Brasil, né? Um dos principais aí quando o assunto é fundo imobiliário de shopping. Ele é gerido pela XP Asset, possui 15 shopping centers no seu portfólio e ele também possui uma boa exposição em shoppings direcionados para a alta renda. Se eu não me engano, até o Shopping Cidade Jardim, é um dos shoppings mais elite aqui de São Paulo, está no portfólio do XPML11. Então a tese aqui é que os indicadores operacionais eles estão melhorando, né, desde 2019 e o FII possui ativos de excelente qualidade. Então, preço-alvo é de R$ 108, já estamos bem próximo ali na casa dos 104, então nós temos um pequeno upside de 4% e um dividend yield anualizado de 8,1%.
Então, finalizamos os nossos 5 FIIs. Calma, não sai do vídeo, muita calma. Coloquei aqui uma visão geral da carteira para você ver que hoje essa carteira tá com 50% exposta a recebíveis e os outros 50% ali bem diversificado entre outros segmentos. Ah, Carol, mas eu preciso seguir à risca a carteira? Se você não quiser, você não precisa. Isso aqui pode servir como um material de apoio para você analisar, conhecer outros fundos imobiliários, conhecer outras teses de investimento, às vezes diferente da sua. Então tem investidores, geralmente aqueles que não têm muito tempo ou mais iniciantes, que seguem à risca, né, a carteira, e tem aqueles que usam mais como um material de apoio ali para te auxiliar a montar a sua própria carteira. Então, se você quiser ter acesso a esse material, e não só esse, mas várias outras carteiras recomendadas, não só de FIIs, como de ações, Jovens na Bolsa tem a parceria com a iHub Investimentos, que é um escritório credenciado a XP, que dá acesso aos nossos alunos ao iHub Lounge. O iHub Lounge é uma plataforma no qual você tem acesso a uma área exclusiva dos meus alunos com todos esses relatórios. São em torno aí de 15, quase 20 relatórios todos os meses. Se você quiser conhecer mais, clica aqui embaixo na descrição e espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido um pouco mais sobre fundos imobiliários e seja o empurrãozinho que faltava aí para você começar a investir nesse investimento que eu acho incrível, que é os fundos imobiliários. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, eu sempre leio todos eles e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!